Olá, pessoal. Que bom estar aqui novamente com vocês, aqui no canal Israel no Caminho. Eu sou o Alexandre Sravotniak, estou aqui no Canadá, estou com a Zilda Zibian, que está em São Paulo. Ela está no calorzinho, eu estou no friozinho. E... Mas o que é bom mesmo é que a gente tem vocês aí na audiência. A gente só pode dizer muito obrigado. Pode dizer Shabbat Shalom. E eu posso falar para a Zilda também. Zilda, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom, todas as pessoas que vêm acompanhando o canal Israel no Caminho. É muito bom mesmo. Eu fico muito feliz, a Zilda também, e o grupo inteiro. Nós vamos falar hoje da nona paraxá do ano 5785, né? E ela chama-se Vayeshev, e Vayeshev é e habitou, né? Quem habitou, na verdade, está falando da vida de Jacó e da família dele, né? E, digamos assim, os textos para estudo dessa paraxá estão em Gênesis, a partir do capítulo 37, versículo 1, até 40, versículo 23. Na Haftará, Amós 2, 6 até 3, 8. Na Brit Hadashá, Atos 7, do 9 ao 16. E os Terrilim, os Salmos 112. Tem muita coisa muito bonita aí e coisas que eu vou te falar. São basicamente duas histórias diferentes. Uma história é uma parcela da história do José, que era o filho predileto do Jacó. E a outra é uma história importantíssima de toda a linhagem, toda a genealogia que leva ao Messias, ao ungido de Deus. E especificamente está focado na história de Judá. Além disso, tem duas coisas importantes. Tem dois memoriais acontecendo essa semana, né? Um deles é o Hanukkah, que é a celebração da reinauguração e dedicação do templo. E a outra é o memorial do nascimento de Yeshua, nascimento de Jesus, que é o Natal. Nós não vamos falar deles, mas só para lembrar vocês que isso está acontecendo também nessa semana. Zilda, eu acho que você ficou apaixonada pela história do José, é verdade? É verdade. O interessante é que essa paraxá, ela chama E habitou. Então está falando que Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, né? Essa é a história da família de Jacó. Então a gente vê que narra, né, o relacionamento entre esses filhos, porque os filhos eram de mulheres diferentes, né? Eram irmãos, mas de mulheres diferentes. E tinha uma característica em José, que era que Jacó, Israel, né, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Na verdade, a Raquel, né, que é a mãe de José, né, ela era estéril, né? E a vinda de José foi milagre, não é? Como tantas as outras matriarcas. Então, e além de que Raquel, não é? A gente viu quanto que Jacó trabalhou, não é? Para ter Raquel, né? Então, existia uma estima, algo realmente especial, diferente, não é? E tudo isso foi gerando sentimentos de ódio, não é? De competição, que eles não conseguiam competir, não é? O amor que Israel tinha por José, né? Algumas características importantes que eu vejo, além dessa questão, José tinha um dom muito importante, que ele leva ao longo da história dele, que é sonhos, né? Ele é um sonhador
Isso é algo que Deus deu para José, era próprio de José, né? E nesse pedaço dessa paraxá, a gente vê dois sonhos importantes, né? Eu também não vou dar muitos detalhes, até para que vocês leiam, né? E analisem, vejam a importância de como Deus sempre usou José de uma maneira especial. Mas esses dois sonhos para os irmãos, né? Quando ele contou também para o pai e para os irmãos, somente o segundo sonho, o próprio pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e os seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? A isso, esse sonho, segundo, gerou mais ciúmes, né? E uma questão assim mais diferenciada ainda, porque nem o próprio Israel, né, conseguiu entender a profundidade desse sonho. Então, o José também tinha uma função de estar olhando o que os irmãos faziam lá no campo, né? Isso também incomodava os irmãos, né? E aí, mais uma vez, José vai lá ver o que está acontecendo, vai ver se está tudo bem com os seus irmãos, com os rebanhos e traga notícias, né? Quando José chegou mais perto deles, os irmãos já falaram: lá vem aquele sonhador. E agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que o animal selvagem o devorou. Né? Veremos então que será dos seus sonhos. Não é? Quando Rubem, o mais velho, que tinha a responsabilidade de supervisionar tudo que os filhos ou os irmãos mais novos faziam, né? Ele interveio e falei, meu pai vai cobrar essa vida, principalmente de mim, né? Não lhe tirei, aí ele falou: não tiremos a sua vida, não derrame sangue, não é? Não vamos fazer isso, não, né? Então, José chegando, o que fizeram os irmãos? Tramaram de uma outra forma, né? Arrancaram a túnica longa, né? Que era um sinal, né? Do qual Israel viria aquela túnica, sabia que só tinha dado para José, né? Agarraram-no e o jogaram no poço. Nessa situação, aí entra Judá, né? Que diz aos irmãos: ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue. Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E aí, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, os seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Né? E assim, de certa maneira, é a pincelada, né, sobre a relação, né, de José com seus irmãos e o pai Jacó. Né? E aí entra a história de Judá. Eu creio que a gente já tinha conversado, né? Também impactou, tem coisas que o Alex quer falar sobre Judá. Eu quero falar sim, mas eu estava pensando em É, você talvez só dar uma pincelada é, é, exatamente como é que Deus cuidava de José. Porque sim, José, na verdade, ele acabou sendo vendido como escravo, né? E foi vendido por 20 peças de prata e sim. possivelmente foi revendido, né, por o Potifar, que era o capitão da guarda lá no Sim. Faraó. Mas Deus cuidava dele. Você não quer falar rapidamente sobre isso? Então, assim, até antes, porque assim, fala de Tamar, depois continua, né, em Gênesis 39, ou as coisas que José passa, né? Então, José, ele é assediado pela mulher, vai para a casa do Potifar, não é? Que era um governador ali, onde um oficial do faraó e capitão da guarda, né? Que É, o foi que capitão da guarda, comprou, isso mesmo. né, dos ismaelitas o José, né? Uhum. Mas o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio, né? O Potifar se agradou de José, né? E tornou-o administrador de seus bens.
E Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Só que, sempre tem o só que, né? A mulher do Potifar, né, se engraçou, né, com José. Assanhada ela, olha só, Né? né? E aí o José se negou, né? Se negou, né? Como poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus, não Uau, é? que Uau, coisa, né? hein? E ele se recusou a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela, né? E tudo isso, né, para ela tramou, né? Ela tramou e fez toda uma simulação contra a vida de José de novo, José numa situação complicadíssima, né? E ela mudou a história, né? A ponto de o faraó, que confiava tanto em José, Não, né? foi o capitão da guarda, né? Desculpa, o capitão Potifar, que gostava tanto de José, ele falou, mas como é que é isso? Se decepcionou, porque ela fez uma pressão muito grande sobre o governador, né? Sobre o Potifar. E aí ele mandou buscar José e lançou-o na prisão, que eram postos prisioneiros do rei, né? E José ficou na prisão, né? E aí, novamente, ele chegou, ele tinha um dom de governo, de administração muito forte, o José. E ele começou a organizar tudo lá na prisão, né? A ponto de o carcereiro, quem administrava a prisão começou a deixar as funções na mão de José, né? E aí, ali, acontece uma outra situação em Gênesis 40, né? Que dois servos, não é? Do faraó, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, também cometem coisas erradas e são colocados ali na prisão junto com José. E, de novo, o dom de José, que é a interpretação de sonhos, também resolve essa situação, né? Revelando o que ia acontecer com o copeiro e com o padeiro, né? E aí a gente já dá sequência até em Gênesis 41, que é a próxima paraxá, que como esse sonho, né, ele chega a interpretar o sonho do faraó, É né? verdade, é Então, verdade, eu acho que Gilda. aí é assim, eu acho que interessante, né? Quando Deus tem propósito na vida de alguém, né? Ele usa os dons e talentos que o Senhor mesmo, é Ele que gera, não é? E isso leva à inveja, mas também leva a livramentos, para que se cumpra o propósito, É não é? verdade, é verdade, Gilda. Então, ter falado de Judá para entender aonde entra Vou, tudo isso vou na falar, genealogia, vou falar. o Eu Messias. só vou completar com um negócio aqui, que é o Tá. seguinte: o, o, tanto o padeiro quanto o copeiro tiveram sonhos, né? E, Uhum. o, e Deus deu ao José a interpretação dos dois sonhos. Para o padeiro, a interpretação não foi muito boa, né? E para o copeiro foi boa. E aí ele falou para o copeiro, José falou assim: olha, quando você for de volta à corte, porque ele ia ser recolocado na corte, Sim, você fala sobre mim para Faraó. Só sim, que o copeiro esqueceu. sim. E aí termina essa parte da história do José, né? E agora eu vou falar do Judá. E essa história de Judá, você não tem ideia, Zilda, quantas vezes eu já li isso. Eu já li, pai, e você também já deve ter lido. Eu li pelo menos umas 20 vezes essa história. Todo ano eu leio. E às vezes eu volto lá e leio novamente, né? E eu nunca entendi muito bem por que que a história do José acabava sendo interrompida, sendo colocado um pedaço da história do Judá no meio, né? 37 é a história do José, 39 continua, 40 continua.
mas no 38 aparece uma interrupção e entra a história do Judá. Eu sou um cara encafifado com isso. Eu acabei indo pesquisar, estudei um pouquinho, e eu descobri umas coisas, uns comentários muito interessantes. Presta atenção, porque talvez você nunca tenha ouvido essa história com esse viés, com esse entendimento. É um negócio importante. É, começa, na verdade, no Gênesis 37, quando o Judá é o sujeito que diz assim, Gênesis 37, do versículo 26 e 27. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito, você já leu isso, né? Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Quer dizer, o Judá, eu não sei se a ideia era preservar a vida do José ou o que que é, mas ele disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vende e ainda pega um lucrinho nessa história, né? Cada um, eles estavam lá em 10 irmãos contra o José, e cada um acabou pegando duas moedas de prata. Ter sido muito dinheiro naquela época. É, e aí aparece a história do Judá. E essa história do Judá, ela é muito interessante, porque o Judá ele acabou ah, casando-se com uma mulher pagã, né? Uma mulher da terra de lá, não com uma mulher judia, como era o desejo que isso acontecesse, para que não houvesse a mistura, mas ele acabou casando-se com uma mulher pagã. Teve um filho, o primeiro filho acho que chamava-se Er, aí o segundo filho chamava-se Onã. Então, Então, só que nenhum desses dois filhos, Deus gostava deles, porque eles não eram corretos com Deus. Deus acabou matando Er. Deus acabou matando Onã também. E aí tinha que vir o terceiro filho, porque essa é a tradição, né? Quer dizer, um filho morreu e não gerou filhos, então o irmão tinha a obrigação de casar com a viúva. O seguinte também não gerou filhos, e pior do que isso, é tipo assim, ele aproveitava a festa, mas não ele queria gerar nenhuma criança, nenhuma descendência, porque sabia que esse descendente ia ser do do irmão. irmão, não seria dele. Essa é a Uhum. lógica de tudo isso. Certo. E o Judá falou assim: eu não vou dar o meu filho mais novo para Tamar, que era o nome da esposa lá, né? Se casar com ele. Ele falou assim: olha, você vai, vive como viúva na casa do seu pai e depois a gente fala. Só que o que aconteceu? O Será, que era o terceiro filho, já ficou grande e o Judá nunca quis saber de dar o Será para Tamar, para casar com a Tamar. E ele acabou indo para aquela cidade onde a Tamar vivia. E a Tamar, percebendo disso, falou assim: bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Ela acabou se vestindo como se fosse uma prostituta, e está lá, tá lá na história. Eu estou fazendo um sumário, né? Se vestindo como uma prostituta e acabou indo, tendo relações com o Judá, né? E o Judá falou assim: não, eu vou pagar para você, mas Judá não sabia que era a nora dele, que era Tamar. Eu vou pagar para você. Ela falou assim: faz o seguinte, enquanto você não me manda o meu pagamento, você me dá o seu selo, o seu cordão e o seu bastão, né? O seu, que são Cajado. símbolos, hein? Desculpa, Cajado. o cajado, isso. Cajado. É, e que são símbolos de poder, na verdade. E ela pegou e guardou. Só que quando o Judá mandou levar a prenda para ela, ninguém achava ela. Só que depois, como ela ficou grávida, isso acabou aparecendo.
e o Judá acabou tomando conhecimento disso. O Judá falou assim: bom, nós temos que dar um fim a ela, porque ela fez algo que é incorreto, como se ele fosse a pessoa mais correta do mundo, né? O que aconteceu? E conheceu os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar. Porque ela se apresentou antes de ser, ele mandou queimá-la, né? Antes de ser queimada, ela apresentou para ele o quê? Exatamente aquela prenda que ela pegou, que era o selo, o cajado e o cordão. E aí ele falou: putz, pisei na bola aqui. Conheceu os Judá, né? Ele reconheceu isso e mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Então, essa é uma situação incrível, é uma história que apareceu ali no meio, e eu garanto para você que eu não entendia por que que essa história apareceu ali no meio. Só que aí, pesquisando, eu vi algumas coisas importantes. A primeira coisa importante foi que no Gênesis 37, né, foi o Judá que falou: vamos vender o irmão. Ele procurou preservar a vida do irmão. Quando isso aconteceu, aconteceu algo extraordinário. Imagina alguém todo-poderoso dizer que a nora que ia ser queimada porque ela acabou tendo relações com alguém que não era o filho do Judá. Por causa disso, ele falou assim: ela é mais justa do que eu. Ele acabou reconhecendo uma coisa, algo extraordinário, dizendo assim: ela, não foi ela que pisou na bola, quem pisou na bola foi eu. E isso foi uma atitude de arrependimento dele. Tanto que não faz parte dessa paraxá, mas eu vou contar para você, não conta isso para ninguém que eu contei adiantado, tá? Que está em Gênesis 44, do 32 a 34. Ele diz assim: porque teu servo, aí eles já estavam perante o José Todo-Poderoso como primeiro-ministro do Egito, tá? Primeiro-ministro do Egito. Era o faraó em primeiro e ele era o próximo. E todo o Egito obedecia ao faraó. E não vou contar a história, mas ele falou assim: porque o Benjamim deveria ficar como escravo do faraó, escravo do primeiro-ministro. Então, o Judá diz assim: porque teu servo se deu por fiador por esse moço para com meu pai. Ele garantiu com a vida dele, tá, que ele ia trazer de volta o menino, o Benjamim. Se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Essa foi a fala do Judá. O Judá disse assim: eu fico no lugar do Benjamim como escravo. Ele fez uma substituição. Parece aquela substituição que Jesus fez, né? Yeshua fez ao pagar o preço do meu pecado, do pecado de cada um de nós. Então, o Judá, ele teve um arrependimento. E um outro comentário que eu vi a respeito, que eu estou compartilhando com vocês, é que nenhum dos outros irmãos de José mostrou ser digno de fazer parte da genealogia do Messias. 8 gerações depois de Judá, veio Jessé, que foi o pai de Davi, e a partir dali continuou a história do jeito que a gente conhece. Eu acho algo assim extraordinário essa história. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu fiquei tão impressionado quando eu vi isso,
Eu falei, eu tenho que compartilhar. Só para encerrar, em Atos 7, na Brita da Chá, o Estevão, né, ele estava contando a história de Israel, estava contando a história do povo judeu. E ele fala assim, Atos 7, versículo 9, e os patriarcas, os José e seus irmãos faziam parte dos patriarcas, né? Movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Aquilo que a Zilda falou assim, Deus tem um plano, e a hora que ele decidiu usar você dentro desse plano, ele vai fazer de tudo, absolutamente tudo, para isso dar certo. Deus cuida de você, de mim, da Zilda, cuida de nossos familiares. Ele tem um plano para cada um de nós. E, e esse capítulo, para mim, foi algo assim impactante e espero que seja para você também. Zilda, você gostaria de falar mais alguma coisa aí? Porque eu acho que o Eu coração da gostaria. gente E faz- fica vibrando, né? assim, nessa paraxá ainda temos o Salmo 112, Hum, né, que coloca o seguinte: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Não é? Então, Jacó, né, Israel, passou por tantas situações, né? Mas ele, quando ele conheceu ao Senhor e entendeu a importância de temer ao Senhor, a vida dele mudou, né? E quantas coisas que a gente vai ver mais para frente nas outras parashot, né? O que Jacó, Israel passou, né? E como o Senhor foi fiel na vida, né? De Israel, dos seus descendentes, né? E como que isso nós temos que continuar buscando os fundamentos, né? Tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, né? E eu vejo que o canal Israel no Caminho, ele tem esse propósito da gente ter vontade, ter sede de buscar mais a palavra, abri-la, né? Estudar, né? E permitir que as revelações que tem na palavra de Deus entrem, adentrem através dos nossos olhos, alcance os nossos corações, né? E faça com que nós nos submetamos à vontade do Senhor. Amém? é verdade. Quer E orar para terminar? vamos sim. A gente é muito grato pela vida de vocês. E eu quero fazer uma oração a Deus, nosso amado Deus santo, e soberano e poderoso e eterno. Ele tem tantos atributos. Pai amado, nós somos gratos por tua presença na nossa vida, na vida de nossos familiares, na vida de nossa audiência, dessas pessoas que estão sempre nos prestigiando. Nós queremos agradecer pela vida delas. Cada uma tem uma necessidade diferente, e eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar alcançando a vida de cada um, colocando-se no coração de cada um. Porque quando o Senhor está no nosso coração, a gente vai em frente, a gente vai forte, vai firme, vai com a paz que só o Senhor pode proporcionar. Então, muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada um. E eu quero Amém. desejar um Shabbat Shalom para todos vocês. Shabbat Shalom. Shabbat com muito shalom. Isso aí. Tchau, gente.